A paz do Senhor para os irmãos, graças a Deus que estamos mais uma vez aqui para iniciar mais um vídeo aula que trata a respeito da Escola Bíblica Dominical, e estamos nessa noite com o nosso presbítero, com a presença desse nobre homem de Deus que vai estar cooperando com a gente aqui na aula, e quero passar a oportunidade para ele ler a palavra de Deus, né? E em seguida faz uma oração já para a gente iniciar o trabalho, em nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, estamos aqui reunidos gravando esta videoaula, né, com nossos irmãos, nosso dirigente Cordeiro, nosso vice-dirigente Atos. É uma honra para nós estar aqui reunidos com meus irmãos. Amém? A gente está na terceira lição, né, de 2020, aprendendo sobre eleição e predestinação, né? A leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao 12, e vai dizer assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Amém? Fazer uma oração? Vamos orar. Senhor Jesus amado, Pai querido, Pai santo e poderoso Deus, queremos te agradecer, Senhor, de estar reunidos com meus irmãos aqui nesta noite. Neste momento ímpar, Senhor, queremos te agradecer, meu Pai, nos ajuda, toma a dianteira deste trabalho, que viemos aprender a Tua palavra, Senhor Deus. Te agradecemos por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto áureo da nossa lição está no livro de Efésios, capítulo 1, do 4 ao 5, que vai dizer assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para os que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Verdade prática: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que criam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. Estamos diante deste tema tão, vamos dizer assim, tão polêmico, né? Falando sobre eleição e predestinação, né? São dois temas distintos. Eleição é uma coisa, predestinação é outra, mas estamos aqui diante com nossos irmãos, nosso diácono Cordeiro, nosso irmão Atos, que é auxiliar local da nossa igreja em Passarinho, e reunidos para aprender sobre este assunto, né, que é bem abordado e atual da nossa lição
e da nossa igreja, que é a Assembleia de Deus, Conversão em Abreu Lima, em Passarinho. Eu vou dar aqui a introdução, não é isso? E depois o nosso dirigente Cordeiro, ele continua na sequência do trabalho e assim sucessivamente a gente vai interagindo um com o outro. A introdução vai dizer: a eleição é a predestinação. São termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Estes vocábulos, ligados entre si, elucidam o plano divino da salvação, de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Como eu tinha dito, eleição e predestinação são coisas distintas. Eleição somos nós que somos eleitos por Deus, que estamos dentro da igreja, somos eleitos por Cristo, e aqueles que estão fora não são eleitos. Nós, como igreja do Senhor, somos eleitos por Ele, por Cristo, porque Ele morreu por nós, morreu por todos nós, escolheu todos nós, mas a gente tem o direito de escolha. E graças a Deus, eu e os meus companheiros aqui, posso dizer assim, escolhemos estar ao lado do Senhor. Por isso que nós somos eleitos por Cristo, E a predestinação é outro assunto que a gente vai abordar mais na frente, e o nosso diácono Cordeiro, ele vai dar sequência e a gente vai interagindo um com o outro em nome de Jesus. Pois bem, graças a Deus, que nosso presbítero já falou a introdução, que fala de um tema que envolve duas palavras distintas, que é eleição e predestinação. Claro que no mundo acadêmico existe divergências de pensamento com respeito a esse tema, da eleição e predestinação. Eleição, presbítero e professor Atos, no sentido original, quer dizer uma escolha, não é isso? Isso. Escolha. Uma escolha, a escolha de Deus. Ou seja, quando vai para um período de eleição que existe no mundo secular, vai se aglomerar um grupo de pessoas candidato a alguma ocupação de cargo público no país, mas com respeito, quando se fala a respeito da salvação, aí já é uma escolha da parte de Deus escolher ou eleger, Vem a escolha para uma pessoa que está eleito a esse cargo ou posição no efetivo trabalho público. Então, quando a gente falamos de a eleição e predestinação, são temas importantes na compreensão da doutrina da salvação, que vai falar a respeito da soteriologia. Soteriologia vai falar da salvação do homem, que foram divididas as cartas do apóstolo Paulo, e 4 delas foi selecionada com respeito à soteriologia, que fala, sotério quer dizer salvação, Então são a salvação do homem. Então, pois bem, esse tema às vezes são usados por alguns teólogos de modo intercambiável ou seja, em
contrapartida, a maioria dos intérpretes arminianos faz distinção entre os temas. No segundo ponto, ele vai dizer que o teólogo pentecostal Severino Pedro da Silva avalia que a eleição e a predestinação segue quase que paralelamente os mesmos ditames e que alguns já chegaram até a sugerir que uma é a consequência da outra. Terceiro ponto, de qualquer modo, esse vocábulo ligado entre si elucidam o plano divino de salvação aos pecadores. Um equívoco bem comum é confundir essa palavra com sinônimas. Além disso, essa expressão tem provocado divergência entre os pelagianos, semipelagianos e hermínios e calvinistas. Então, esses são os teólogos, filósofos, né, que traz aqui as suas opiniões, como a princípio o nosso presbítero falou, que é um tema polêmico, né, que existe a divergência de linhas de pensamento, o qual cada um defende o que acredita, porém nós temos a nossa opinião, e ficaremos com a que for necessária ou que tem fundamento na palavra de Deus. É isso, professor Atos? A gente entende que, por ser tão polêmico esse assunto, existe muitas pessoas que têm dúvida com respeito à eleição e predestinação. Não é isso, professor Atos? A paz do Senhor. Amém. A nossa doutrina, que é pentecostal, ela é um pouco mais recente que a que é tradição calvinista, que é a igreja presbiteriana, que é bem anterior à nossa, né, que é a Assembleia de Deus. Então, os tradicionais, presbiterianos, acreditam na linha calvinista da eleição e da predestinação. E nós, pentecostais, acreditamos na doutrina arminiana. Então, a salvação, a doutrina da salvação, que é tão importante para nós, porque quando os missionários vieram para cá, para o Brasil, a pregação deles era que Jesus cura, salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Era essa a pregação deles aqui no Brasil. Então, a salvação, o plano de salvação que Deus fez, que é a eleição, ela é muito anterior até a existência do homem. Que a gente vai aprender aqui no primeiro tópico, que a gente viu na lição anterior, que Deus ele fez um projeto de salvação, muito antes do homem pecar. Você pergunta, por quê? Se Deus sabia que o homem ia pecar, por que ele colocou algo que o tentasse? Porque a nossa fé, ela precisa ser provada, para ser aprovado. E Deus tinha dado tudo a Adão. Adão desprezou, ignorou aquilo que Deus deu a ele, só para provar um fruto. Que no final, nós herdamos o que aconteceu com ele, que foi o pecado, e estamos aqui desfrutando da graça de Deus, que não fez com que o homem fosse extinguido naquele momento.
mas permitiu que, através do seu próprio plano de salvação, fôssemos reconciliados com Ele. Então, queridos, temos alguns teólogos que temos o primeiro ponto, o teólogo Reggie Olson. Esse acreditava que consideram essa palavra como sinônima. E a gente já vai ouvir que Severino Pedro ele já entra em uma discórdia que ela não é sinônima, certo? E temos os arminianos, que também, que no segundo ponto ele vai falar, os que fazem distinção entre os temas são Robert, Orton e entre outros, né? Que eles falam sobre essa doutrina que seja apenas eles acreditam que ela seja um mecanismo, certo? Então, mas quando a gente observa que no Novo Testamento existe alguns textos que é o que a gente vamos falar, como o nosso presbítero já apresentou aqui o tópico. Então, vamos ver aqui os pelagianismo. Os pelagianos são seguidores da doutrina de Pelágio, negam. Ele era um monge britânico do anos 400 depois de Cristo, que considerava o pecado original como algo restrito a Adão, certo? E ele achava que, segundo a opinião dele, esse pecado era restrito apenas a Adão e que, portanto, o homem não herdara a natureza pecaminosa. Então, ele acreditava e defendia que o pecado de Adão ficou restrito em Adão, ou seja, os homens, após Adão, não herdaram o pecado de Adão. Esse era o pensamento de Pelágio, um monge, né, da Britânia. Os semipelagianos são aqueles que discordam parcialmente de Pelágio e, assim, os seus adeptos reconhecem a natureza pecaminosa, mas consideram que os homens plenamente capaz de voltar-se a Deus por iniciativa própria. Então, a gente já vai observar aqui também o semipelagianismo, ele está equivocado, pois nenhum ser humano ele pode voltar-se a Deus, ou seja, servir a Deus, sem antes Deus intervir na ação do homem. Eu jamais, todos nós aqui, jamais vamos acreditar que um homem ele toma a iniciativa de servir a Deus sem antes Deus o escolher, que é eleição, ou seja, a escolha de Deus, certo? Jamais ele, vivendo no mundo em que vive, ele voltará a Deus sem Deus intervir na sua situação de vida. Por isso mesmo que Deus enviou o Espírito Santo para convencer o homem e ele voltasse a Deus, arrependendo dos seus pecados. Os arminianos são os que se identificam com os ensinos do teólogo holandês Jacob Arminio, no ano de 1560 a 1609 depois de Cristo, e os calvinistas são aqueles
que segue os ensinos do teólogo francês João Calvino, no ano 509 a 564 depois de Cristo. Cerca desses dois calvinismo existe diferença entre infralopasianismo, né, que são um termo aqui deles. Então a gente observa que existe aqui uma contradição entre Pelágio e o semipelagianismo, né? Cada um acredita que o pelagiano acredita que o pecado ficou restrito em Adão. O semipelagianismo acredita que o homem por si só pode tomar a decisão, a sua iniciativa e voltar-se a Deus. Então, ele descrê na intervenção de Deus, que é quando se trata da eleição, ou seja, da escolha de Deus para com o homem. Iniciando o primeiro tópico da lição, nosso presbítero ele vai falar um pouquinho a respeito do primeiro tópico da lição, que tem por título Eleição para uma vida santa e irrepreensível. Nosso presbítero. Amém, graças a Deus. A gente vai falar aqui, sobre o primeiro tópico, eleição para uma vida sã e irrepreensível. A definição de eleição, etimologicamente e exegética, o termo eleição advém do latim letion, que quer dizer ato de eleger, escolher. Atrelado à eleição, encontramos os termos gregos ekletos, que significa literalmente escolhido, eleito, formado, e é usado para designar Cristo, Cristo, o escolhido de Deus como Messias. A gente vai ver que Cristo, ele é escolhido de Deus como Messias. A gente vai ver isso lá em Lucas 23 e 55. Depois que você estiver assistindo essa aula e quiser meditar neste versículo. Como principal pedra de esquina, 1 Pedro 2, capítulo 4, versículo 6. Os anjos, 1 Timóteo 5, 2. Os crentes, Romanos 8 e 33. Colossenses 3 e 12. 2 Timóteo 2 e 10. Tito, capítulo 1 e versículo 1. 1 Pedro, capítulo 1 e o 2. E capítulo 2 e versículo 9. Como também o termo eklegos, escolher, selecionar, eleger, escolher para si mesmo, não implicado necessariamente a rejeição do que não é escolhido, mas escolher com as ideias subsidiárias de generosidade, favor ou amor. Nós somos eleitos por Deus, Somos eleitos por Deus por estar dentro da casa do Senhor. Por isso que nós, como eu tinha dito antes, somos eleitos do Senhor, A gente vai ver a segunda definição de eleição teológica. De acordo com a eleição, é um ato soberano de Deus em graça, pelo qual Ele escolheu em Jesus Cristo para a salvação de todos aqueles que de antemão sabia que o aceitariam. Esta eleição, em seu aspecto redentor, em termos práticos, a eleição bíblica diz respeito à verdade que, pela presciência divina, Deus soube quem iria crer e perseverar em Cristo, desde a eternidade, elegeu os conforme a sua vontade e para esse eleito determinou propósitos específicos. 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 2, a gente vai ler aqui, só para a gente entender melhor, tá certo? 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 2. Capítulo 1, versículo 2 vai dizer assim: eleitos segundo a presciência de Deus
Pai e santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicadas, né? Eleitos segundo a presciência de Deus. Então nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Ele sabia que nós estaríamos aqui hoje, através desta videoaula, né, participando deste caráter de escola dominical, porque nós fomos eleitos por Ele. Nós escolhemos a Deus, né? Por isso que ele está dizendo que eleitos segundo a presciência de Deus. O que é ser eleito, Arthur? Ser eleito é a gente abrir mão e escolher a Deus. A gente somos eleitos, como eu tinha antes falado, somos eleitos por Deus para estar dentro da casa do Senhor. Aquele que está fazendo a vontade de Deus é eleito, mas aquele que está fazendo a vontade do inimigo, ele não é eleito em Cristo, tá certo? Só para deixar bem claro, nós que estamos dentro da igreja, somos verdadeiramente eleitos por Deus. Somos eleitos por Deus, tá certo? E a gente vai ver aqui a eleição à luz da Escritura. A eleição é cristocêntrica, fora de Cristo. Não existe eleição para nenhuma pessoa. Do início ao fim, a bênção de Deus é realizada em Cristo, como vemos o apóstolo declarar. Nos abençoou em Cristo, tá? Em Efésios capítulo 1, versículo 3. Nos elegeu nele, Efésios capítulo 1, versículo 4. Nos predestinou para filhos por Jesus Cristo, Efésios capítulo 1, versículo 5. Nos fez agradável a si no amado, Efésios capítulo 1, versículo 6. Em que temos a redenção, Efésios capítulo 1, versículo 7. Nele fomos feitos herança, Efésios capítulo 1 e o versículo 11. A expressão paulina em Cristo aparece 106 vezes na sua epístola, somadas às suas equivalentes no Senhor, e nele o número é 160 vezes, 36 das quais apenas em Efésios, ficando claro que estar em Cristo é a condição para fazer parte do povo eleito. A gente vai ver Romanos capítulo 8 e o versículo 1. Veja aí só para a gente entender o termo eleitos, né? Romanos capítulo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? O Espírito Santo, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Quem está em Cristo é eleito. Aí ele diz que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem está eleito em Cristo não anda segundo a carne, anda segundo o Espírito Santo de Deus, né? Aí tem as falsas concepções a respeito da eleição. Eleição incondicional. Para os que defendem este ponto de vista, a escolha divina se dá a um grupo seleto de forma incondicional, ou seja, que Deus, desde a eternidade passada, já determinou para a salvação, sendo os demais predestinados por Deus à condenação eterna. No entanto, esta doutrina não é ensinada nas Escrituras, né? Eleição individual. A eleição individual só aparece na Bíblia em relação à chamada específico de pessoas para serviço diversos. Isaías 45, capítulo 1 ao 4. Deus, sabendo que determinadas pessoas lhe seguirão e segundo os propósitos que ele tem em vista serem realizados, escolhe alguns indivíduos para exercerem funções da revelação em seu reino,
Entre outros, podemos citar Jeremias capítulo 1, versículo 5. Deus escolhe Jeremias. Paulo, Paulo capítulo 9, versículo 15 de Atos. Esse chamado é um ato soberano de Deus, é uma escolha de Deus, que escolhe nomear e capacitar aqueles que são escolhidos por Deus. Como nós estamos aqui, vamos usar como exemplo, com a permissão do nosso dirigente, o nosso vice-dirigente, nosso diácono Cordeiro e nosso auxiliar local, Atos, que também é parte da liderança da escola dominical. Eles são escolhidos por Deus, eleitos por Deus, para estar na frente da obra e capacitado por Deus para tomar as posições devidas na obra do Senhor. Isso que é eleição, tá certo? E aqui em diante, nosso irmão Atos, ele vai trazer a palavra em nome de Jesus. Aonde parou? Eleição, né? Na eleição, deixa eu dar uma confusão na eleição. Entendeu? Conclusão? Eu quero só para o segundo tópico antes. Só o quarto subtópico. Vai. No quarto subtópico do primeiro tópico, a gente vai falar sobre a nova vida dos eleitos. Nosso presbítero, ele citou aqui um versículo que foi Romanos 9,15, que diz assim: pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Verso 16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Ele falou sobre a eleição incondicional, que a doutrina a qual nós estamos estudando não acredita nisso. Porque a pessoa é eleita por Deus e pode fazer o que quiser, o que não quiser, e será salvo da mesma forma? Não. No versículo que nós lemos, capítulo 9, verso 16, vai dizer assim: mas de Deus que se compadece. Deus, ele se compadece do homem, escolheu um assassino, que foi Moisés, ele matou um egípcio, e o chamou para libertar o seu povo. Mas só que todos aqueles a qual Deus escolhe para uma tarefa específica não ficam na mesma situação em que se encontravam. Há uma mudança de vida. Então é isso que a gente vai ver no subtópico 4. Diz assim: o tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Então, vamos ver só o versículo 28, capítulo 4, verso 28 de Efésios. Efésios 4 e o 28. Para a gente exemplificar aqui. 4:28. E assim, aquele que furtava não furta mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Então, Paulo está falando aqui à igreja em Éfeso que se tinha alguém que furtava antes, não furte mais. Faça o contrário, trabalhe e ainda reparta com quem precisa. Então, nós somos chamados como eleitos para viver uma nova vida em Cristo.
E ainda severas advertências contra a fornicação, que é se juntar antes do casamento. Impureza, avareza e embriaguez, como está lá no capítulo 5 de Efésios, versos 3, 15 e 18. A finalidade... Não vai ler, não. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida, como a gente vê em Gálatas capítulo 5, versos 22 ao 25, ele fala sobre o fruto do Espírito. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Esse versículo a gente vai ler, que é 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com cara de descoberta, refletindo com um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus. Então, primeiro, a eleição se dá em Cristo, ou seja, porque quando Paulo ele chama o povo de Éfeso para viver uma nova vida em Cristo, eles só serão capazes de viver essa nova vida através da ajuda do Espírito Santo. E só pode receber o Espírito Santo quem tiver em Cristo. Lá no capítulo 16 de João, Jesus disse que enviaria outro Consolador, porque ele era o Consolador dos discípulos naquele momento, mas ele disse que enviaria outro. E o Espírito Santo, ele nos capacita a produzir fruto, que é o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, 22 ao 25. Então, como eleitos, e a eleição não é incondicional, não podemos usar da liberdade em Cristo para fazer as velhas práticas, não. Pelo contrário, nós agora somos livres para não mentir, porque preso ao pecado, o homem mente, de falar palavras torpes, de amargura, ira e cólera. Jesus ele nos libertou desses sentimentos que nos prejudicam e nos impediriam de ir para o céu. Então, precisamos, depois de ser eleitos, viver uma nova vida em Cristo. Queridos irmãos, graças a Deus, né, aqui, nosso professor Atos, ele, junto com o presbítero, trouxe uma explicação, né, com respeito à eleição de Deus, que em primeiro lugar a eleição é um ato soberano de Deus. Em graça, Deus não tem a obrigação de escolher ninguém, visto que todos são igualmente pecadores. Então, o que Deus pôde fazer, o que Deus quis fazer, Deus fez para todos homens pecadores. Então, o reconhecimento aqui é do homem, de reconhecer a sua posição diante de Deus, que não é agradável, né, a Deus, que é a posição dele em pecado diante de Deus, viver a sua vida em pecado.
temos aqui a condição da eleição de Deus, né, que está falando no segundo ponto do primeiro tópico. Ou seja, a condição. Deus oferece salvação para todos, pois quer que todos os homens se salvem. Por meio de quem vem a salvação do homem? Ou seja, como o nosso professor Atos, ele falou a princípio, também o nosso presbítero, eles completaram que o homem pecou, que na opinião de Pelágio, o pecado ficou restrito em Adão, ou seja, Adão pecou e somente ele, o pecado ficou nele, que isso é antibíblico. A Bíblia vai dizer, né, que o pecado, Paulo vai falar que o pecado passou a todos os homens, né? Até a terra se fez maldita por causa do pecado de Adão. Então Pelágio, a sua tese é desconsiderada, biblicamente falando, certo? Talvez para ele foi uma verdade, mas diante da Bíblia ele não estava correto, estava errado sua linha de pensamento. A eleição, então, Deus elege. Em quem Deus elege o homem? Em quem? No próprio Jesus. A eleição, ela vem através do homem se voltar a Deus por meio de Jesus Cristo. Deus quer que todo homem se salve. Por quê? Porque todos pecaram. Paulo vai dizer que todos foram destituídos da glória de Deus, né? Todos, certo? Todos foram destituídos da glória de Deus. E venha ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Essa doutrina é conhecida como expiação limitada, também chamada de expiação universal qualificada. Trata-se de uma das doutrinas mais claras de toda a Bíblia Sagrada. É a resposta para a pergunta: por quem Jesus Cristo morreu? Por quem Jesus Cristo morreu? Então, os semipelagianismo, eles diziam que o homem poderia voltar-se a Deus por atitude própria, e a gente vai ver que isso não é verdade, porque se isso acontecesse, se isso fosse verdade, segundo a opinião do semipelagianismo, a vinda de Cristo seria inútil. A vinda de Cristo, ela não tinha nenhum fundamento, ou seja, Cristo morreu, seria anulado o sacrifício de Cristo, coisa que a Bíblia reprova também a tese do semipelagianismo, né? O homem por si só não toma a decisão, a atitude de voltar-se a Deus. Por quê? Primeiro, ninguém foram capazes de obedecer à lei, ou seja, e sim a lei rege. A lei régia é a lei que não é feita pelo homem. Cristo é a lei de Deus que todos os homens devem segui-lo. Ora, na lei de Deus, no Antigo Testamento, nenhum homem foi capaz de cumprir a lei de Deus, para viver sobre a lei. Mas Cristo, que é a lei rege, é a lei de Deus, né, que todo homem deve o seguir. Então, a eleição do homem é em Cristo, que é a lei de Deus, que todo ser humano deve seguir. Então, o semipelagianismo caiu por terra sua tese diante da palavra de Deus. Se fosse, segundo ele estava anulando a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Porém, o semipelagianismo está errado ou equivocado nos seus pensamentos, queridos. Amém, meus irmãos? Então, quando a gente observa isso, né? Quando a gente observa isso aqui, esses homens tentaram ou conseguiram muitos seguidores
ensinando a palavra de Deus de forma errada, segundo os seus pensamentos. Não é isso, presbítero? Então, o nosso presbítero dá um início aqui no segundo tópico da lição. É muito extenso esse assunto, se a gente for parar, não vai haver tempo, senão a gente não vai ter tempo limitado, certo? O nosso tempo é limitado e a gente não pode ultrapassar o tempo. Então, o nosso presbítero ele dá início ao segundo tópico da lição. Segundo tópico da lição, predestinados de adoção, filhos predestinados para filhos de adoção, né? Eu fiz aqui um estudo, né, pequeno. O que é predestinação? Né? Definição etimológica e exegética. O vocabulário predestinação vem do grego prodrus, que significa assinalar de antemão. A preposição grega por trás a ideia de uma atividade feita de antemão. Já a expressão orodzi quer dizer dividir com fronteira, né? A gente vai ver que, à luz do Novo Testamento, o termo equivalente à predestinação ocorre 6 vezes, traduzidos por ordenou antes, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, anteriormente determinado, Atos 4 e 28, destinar, Romanos 8, 28 e 30, e Efésios capítulo 1 e versículo 11. Com o passar do tempo, o vocabulário predestinação tornou-se sinônimo de decreto divino, e com este sentido passou